Olá pessoal, meu nome é Renata Brandão, acabei de chegar de Paris, cheguei ontem, fui dormir às 8 horas da noite e eu acordei hoje às 4 e pouquinho, tô no jet lag, lá são 5 horas a mais do que aqui. Foi a primeira vez que eu saí do país sem meu marido e se você me segue no Instagram sabe que eu mais posto, né, apesar de ser consultora de imagem, são os meus devocionais. Eu estou lendo a Bíblia pela 4ª vez na minha vida, mas cada vez que eu leio, parece que é a primeira vez. E eu me pergunto assim, como eu não percebi isso, como eu não vi isso. E eu tenho pedido a Deus para que eu consiga vê-lo em todas as situações da minha vida, principalmente hoje na minha vida profissional. Porque é claro que no meu casamento, na minha relação com os meus filhos, é motivo de oração sempre, é motivo de busca, de estudo. Mas eu sou formada em consultoria de imagem, eu formei em dezembro, então eu estou tendo esse cuidado de ter esse olhar, de trazer a palavra de Deus para a minha profissão. E tem sido surpreendente o quanto Deus é maravilhoso e nos responde. E hoje eu tinha falado para vocês que eu ia contar um pouquinho dos perrengues que eu passei lá na viagem. E aí surgiu a mistura dos três, a consultoria, os perrengues e o devocional. Quando nós saímos daqui na segunda-feira e chegamos lá na terça de manhã. Então a gente só podia entrar no hotel às 3 horas da tarde. E a gente chegou lá por volta de 10 e pouca da manhã. E aí a gente ficou passeando, né? E aí teve um dia que a gente passou em frente a um café bem em frente ao nosso hotel. Uma senhora portuguesa tinha bem pequenininho, sabe? Tinha umas flores, mas não era só flores, era tipo uma hortinha, sabe? Bem na beira da rua, um alho nascendo, eu achei a coisa mais linda. Eu não sei se eu encostei, gente, pode ser que eu tenha encostado, minha amiga tava com o celular na mão, não sei se ela fotografou. E a senhora, ela saiu de lá falando, e a gente ficou achando que ela tava brincando com a gente, mas não, ela foi extremamente grossa com a gente, sabe? Brigando, porque a gente estava encostando nas flores dela, que a gente não podia fotografar, que a gente tinha que primeiro, pelo menos, tomar um café. E aí ela foi bem grossa, sabe? E ela falou assim, tinha que ser brasileiro pobre. E na hora me veio tantas respostas, sabe? Eu não vou nem falar aqui pra vocês. E aí eu saí, eu fiquei quieta. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me segurou, porque por mais que eu não tenha respondido ela, uma senhora, né? E ela falando em português, né? Porque ela era portuguesa. E aí eu fui falando com as minhas amigas, falei assim, porque nós somos vistos assim, infelizmente, tal, não sei o quê, sabe? Fui meio que resmungando. E quando chegou no outro dia de manhã, que eu fui fazer o meu devocional, cara, é como se eu tivesse assim, Renata, cadê a cristã que você é? Sabe o que acontece, gente? E não quero ser alguém que tá vendo, se sinta ofendido, mas a grande verdade é que para a Europa, Portugal não tem uma grande relevância. E eu fiquei pensando que aquela senhora ali na França, eu acho que o francês ele se acha mais europeu do que o restante da Europa, sabe? Eu já tive a oportunidade de ir à França, ir a Portugal, ir à Espanha, ir à Suíça, ir à Itália. E desses que eu fui, que eu tive a oportunidade de ir, eu entendo que o francês ele se acha o mais europeu da Europa, sabe? Ele não gosta de falar outro idioma que não é o dele. Então, assim, ele entende inglês, ele te responde, mas assim, tipo assim, você veio, fala em francês, né? E amém, eu acho que se você vai para outro país, você tem que respeitar a cultura, você tem que aceitar a cultura.
Só que é um país altamente turístico, né? E aí hoje a palavra do Senhor veio em Provérbios, né? Que fala sobre a questão do poder da língua, né? E aí eu sempre falo na minha consultoria que a roupa, na parte da consultoria, a gente trabalha o objetivo de imagem, que é da minha primeira formação da Ecole, e que para mim é essencial, porque só quando a pessoa ela sabe o que ela quer de fato, ela vai refletir isso na roupa. Por isso que tem pessoas que falam assim, eu não tenho estilo, eu tenho de tudo quanto é coisa no guarda-roupa, porque falta um processo de conhecimento, faltam ali perguntas a ser feita para essa pessoa, para ela dar essas respostas. E aí esse processo de objetivo de imagem, que eu, Renata, pessoalmente gosto muito, que é da minha primeira formação, ele traz essas perguntas e traz, sabe, instiga a pessoa, e aí a gente passa dever de casa e às vezes traz uma feridinha que há muito tempo eu me perguntei, será que eu como consultora de imagem estou preparada para abrir essas gavetas, sabe? E aí, por isso que cada vez que eu vou atender uma cliente, eu dobro meu joelho pela vida dela, porque ela cria uma expectativa em mim que eu não posso superar. Só quem pode superar essa expectativa é Deus. Porque nós nos frustramos o tempo todo. Imagina quando a gente cria uma expectativa no outro. E aí, voltando ao que eu estava falando, né? Então, como eu falei, a roupa ela é reflexo daquilo de como nós estamos. Só que existem pessoas que têm a facilidade de criar um personagem através da roupa. E às vezes a pessoa está totalmente ferida por dentro, mas as roupas dela estão mostrando outra coisa. Só que as palavras não. As palavras, elas revelam o que está no nosso coração. Sabe? As nossas palavras, elas ocupam uma força ali do que está ali. E aí eu pensei naquela senhora, eu falei assim, ela deve ter sofrido tanto preconceito nesse país a vida inteira, e meu coração se compadeceu por ela, sabe? Eu falei assim, a única coisa que ela tinha para dar foi o preconceito, foi o desprezo, foi o racismo, a xenofobia, porque foi o que ela recebeu provavelmente a vida toda. Eu falei assim, eu não tinha nem direito de pensar mal dela. E no outro dia em sala de aula eu falei com as minhas amigas, eu estava errada. Eu não tinha direito de pensar isso dela, porque ela sofreu preconceito toda a vida. Renata, como você pode ter certeza disso? Porque eu sofro, gente. Brasileiro no exterior sofre preconceito, sim. Infelizmente. Ai, minha amiga Renata, mas a gente é tão legal com o estrangeiro. Mas a gente faz esse endeusamento, infelizmente. Porque que é o do exterior é melhor. A gente não se valoriza. Se é importado é melhor do que o que é brasileiro. E não é, gente. Ou se é, então vamos fazer melhor. Vamos fazer o nosso melhor sempre. E vamos mostrar o amor constrange. O amor, ele constrange. E eu falei, o certo seríamos voltar lá. E quando eu falei isso na sala, as outras meninas, não, ela também fez isso com a gente, ela também não foi só com a gente que ela fez. O certo seríamos voltar lá, sentar, pedir, tomar um café e pedir desculpa, mas eu não fiz, eu tô admitindo para vocês, eu não fiz isso. Eu não fiz, mas eu deveria, como cristã, ter feito. Como ser humano, ter feito. Porque ela deve ter sofrido muito a vida toda. E a palavra do Senhor diz que a gente tem que amar. Amar o próximo incondicionalmente, porque Deus é amor. Ele é o amor. E hoje toda a palavra de Provérbios veio falando sobre isso, né? O que despreza o seu próximo é falho de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio, encontra o negócio. Desculpa, gente, nem eu tô entendendo bem a minha letra. Mas o que eu me apeguei aqui é que mesmo
na minha falha humana, na minha vontade de reagir, de brigar. Sabe, por um momento eu pensei assim, gente, é só um pensamento, se a gente é mal educado porque fomos colonizados erradamente. Mas não é, não tem nada a ver. Nós somos maravilhosos. Nós somos alegres. Nós somos um dos povos mais alegres dessa terra. Isso é a graça de ser brasileiro. A gente brinca que o pior do Brasil é o brasileiro, mas é o melhor do Brasil também, é o brasileiro. Porque nós somos alegres, a gente tá sempre bem, sabe? A gente, né, tá com dinheiro, a gente tá bem, tá sem dinheiro, a gente tá bem, a gente reclama, mas daqui a pouco tá todo mundo junto de novo. E é assim. O coração do justo, Provérbios 11:15, o coração do justo medita no que há de responder. E é isso que a gente tem que ter, né? Cuidado com o que a gente vai falar, cuidado com as nossas palavras. E o estudo foi continuando hoje, a manhã inteira foi sobre estudo sobre palavras. Você não pode controlar o que vão falar de você, mas você pode controlar como responder. Eu não posso ter controle sobre o que os outros vão pensar, o que vão falar de mim. Mas o que eu falo isso na consultoria, que antes eu falava assim, qual a imagem que você quer passar? Mas eu mudei, eu falo, qual a imagem que você quer ter? Porque eu não posso controlar o que os outros vão pensar de mim. Mas eu posso controlar, sim, o que eu quero passar. Qual a imagem que eu quero ter, o que eu quero pensar de mim quando eu me olho no espelho. Sabe? E Provérbios 4:23, guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Não deixe que as palavras que venham com as pessoas que estão feridas consigam te ferir também. Seja você curado para que você leve a cura. Porque se você se machucar, você vai machucar outra pessoa, sabe? Vai virando uma corrente. Então pare aí, quando o problema chegar em você, pare aí, e aí você vai trazendo a cura, sabe? Quando rebater o escudo ali, bater em você e volte a cura para a pessoa, constranja o outro com amor, constranja o outro com uma palavra de cura, ou às vezes apenas o silêncio já é a sabedoria, às vezes não responder já é uma resposta de sabedoria. Mas o que medita os seus lábios é prudente, Provérbios 10:19. E essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje, um pouquinho da viagem. Vai ter muitas coisas para contar, gente. Assim, foram, né? Na verdade, a gente saiu daqui na segunda, ontem fez uma semana, né? Que eu fiquei fora de casa. Mas parece que foi um mês de tão intenso, de tanta coisa que a gente viveu. A gente saía de casa, do hotel, né, às 9 da manhã e chegava em 9, 10 horas da noite. Então, era muito tempo na rua, muita experiência, muita convivência, inclusive entre nós, né, porque nós não nos conhecíamos. Eu conheci a Ju e a Berta, né, que eram as professoras, e uma das meninas que estudou comigo em Curitiba, mas as demais nenhuma eu conhecia. Então teve troca de experiência, troca de vidas, sabe, de contar experiências umas com as outras ali, e como se aprende, né? Como é bom essa convivência ali. Isso foi gratificante demais, e eu torço para que eu escute delas ou as encontre novamente bem, sabe, ou na área da consultoria ou nas outras áreas que elas queiram escolher para a vida delas, sabe, mas que a presença do Senhor. E eu pedi a Senhor, que eu não perca a oportunidade de falar da Tua Palavra, que eu não perca a oportunidade de falar da Tua Palavra, e quando me era possível, sabe, eu falava. E uma colega falou assim, o que eu percebo em vocês cristãos é que vocês falam. Diferente às vezes de algumas outras religiões que são mais discretas, vocês falam. Então onde eu podia eu falava mesmo, recitava a Bíblia, falava alguma coisa, sabe? E como eu ficava orgulhosa de falar assim, eu sou cristã de fato, eu não tenho vergonha de falar da palavra de Deus. Não tenha vergonha de falar da palavra de Deus, porque alguém está precisando. E o amor, quanto mais se dá, mais se multiplica. Quanto mais você der amor, mais você vai ter o amor. E é isso que eu desejo para vocês hoje, o amor de Deus para a vida de vocês.
Fiquem na paz e continuem me acompanhando aqui. Eu esqueço de falar, gente, se inscrevam aqui no meu canal, por favor. Ativa o sininho, eu quero estar fazendo bastante conteúdo. Aconteceu tanta coisa na viagem, vou deixar só uma coisinha aqui pra vocês. Eu perdi o voo de volta pra casa. Ó, perrengue, 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 que vai ficar para próximo vídeo. Então, se vocês querem saber de uma das coisas que aconteceu assim, sabe? Esse, acho que assim, era o que faltava para as minhas experiências de voo. Foi ter perdido um voo, que eu chorei horrores no aeroporto, sozinha, no maior aeroporto do país. Eu vou contar tudo para vocês também, tá? Aí inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho. E se vocês gostarem desse conteúdo, compartilha com alguém, que eu vou ficar muito feliz, tá bom, gente? Deus abençoe a vida de vocês.